Pra gente começar nesse dia especial, eu queria perguntar pra você, o que significa ser professor nos dias de hoje? Pô, acho que nos dias de hoje, particularmente, né, o professor tem um papel ainda maior ou mais relevante, infelizmente não reconhecido e talvez as pessoas não estejam tão abertas a aprender, né, ou a trocar o aprendizado, porque você dar aula não é só você ensinar, mas é você trocar conhecimento com as pessoas. E eu não sei, eu sinto que a gente vive em um momento onde a gritaria, a estridência, ela vale mais do que você escutar. E aprender é sobre escutar. Uau. É sobre você saber ouvir, prestar atenção no outro, não só ter opiniões sobre tudo. Tem alguma coisa que você comentou ali quando a gente estava na entrada que faz muito sentido com o que eu enxergo como aprendizado, né, o processo de aprendizado, que é a humildade. E humildade, principalmente a humildade intelectual, ela é sobre ouvir, ela é sobre escutar. Então, ela não é só sobre falar. E acho que hoje, na era da comunicação digital, todo mundo tem um alto-falante, todo mundo tem um microfone para falar demais, e tá todo mundo falando demais, mas ouvindo de menos. E, né, aí a gente já volta para os sábios antigos, que nós temos 2 orelhas, 2 ouvidos e uma boca. E o processo de aprendizado, não só como professor, mas não só do professor para o aluno, mas do aluno com o professor, o processo de aprender. O professor ele tem a função de levar o ensinamento, né, de fazer essas pessoas aprenderem. E óbvio que o professor tem que ser o primeiro a estar constantemente buscando aprender com outros professores, sejam os seus alunos ou sejam os outros professores maiores ou que estão ali para te ensinar em alguma área. E o processo de aprendizado, ele é um processo de escutar, de ouvir. E se a gente parar para pensar e olhar até para a leitura, leitura é um processo introspectivo, de silêncio. É você ouvindo a sua própria voz daquilo que você está lendo. E assim, né, essa é uma das críticas que eu tenho na nossa cultura do Brasil, que a gente lê muito pouco. E o brasileiro lê muito pouco, e ele lê pouco, e eu aponto isso, em certa medida, para a nossa cultura gregária, de grupo, de amizade, festeira, coletiva. O brasileiro, ele nos seus momentos de tempo livre, ele quer estar com outras pessoas. E desculpa, a atividade de leitura, que é uma das grandes atividades de aprendizado, ela é uma atividade de silêncio. De estar sozinho. Ela não é coletiva. A gente não vai sentar, convidar um monte de gente aqui para um churrasco. Hoje agora é o churrasco da leitura. E aí, na nossa cultura, a gente valoriza muito o churrasco, a turma, os amigos, a família. E assim, não estou dizendo que isso é ruim ou bom, mas tem um efeito colateral. E o efeito colateral, nesse caso, do hábito da leitura, é que para o brasileiro é estranho você ficar sentado em silêncio. Uau. Ouvindo os pensamentos daquilo que você está extraindo, lendo, das palavras que estão ali que você está lendo, porque é um diálogo seu consigo mesmo, com a sua própria voz, né, daquelas frases, daqueles conceitos que estão ali dentro. Enfim, então eu acho que nesse momento, né, fazendo a amarração da sua pergunta, Vinícius, é que o que eu acho que falta é mais silêncio. Nós vivemos uma grande cacofonia. Todo mundo quer falar, né? Todo mundo falando, gritando, todo mundo tem microfone, todo mundo tem alto-falante. Tipo assim, é uma inundação de falas, de informação, de conteúdo. Mas, assim, poucas pessoas que estão percebendo que isso é uma oportunidade para ouvir muito mais. Claro, tem gente que sabe que tudo isso daqui, todos esses meios de comunicação, são possibilidades para você ouvir pessoas que você nunca imaginou que você pudesse ouvir. Exatamente. É o princípio aqui do Forjando Resultados. Isso, que é o princípio por trás, enfim,
do que eu trago como no meu canal, como educação, conhecimento e tal, que é o que eu tento trazer para as pessoas, que eu acho que é aprender, né? Ouvir. E olha como isso reflete em muitas coisas, né? Hoje a mercadoria mais barata que existe é a opinião. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo, né? Não, você levanta um tema tal, a pessoa pode nunca ter ouvido falar, mas ela não, tem uma opinião sobre isso. E ficou tão normal, ficou tão acessível você expor essa opinião que você escuta um monte de besteira na internet e chega naquela teoria bonita que a gente conversou no início. Hoje todo mundo quer ensinar e a gente começou a perceber que é muita gente querendo ensinar, pouca gente querendo aprender, pô. E aí, olha como acaba sendo incoerente. É muita gente querendo ter resultados melhores, muita gente querendo ensinar, só que o lance do gerar um resultado efetivo é sobre quem aprende mais e mais rápido. E outra coisa que a gente começa a perceber, que eu já trouxe muito essa pauta aqui nas entrevistas, é que hoje, pelo fato dos brasileiros em geral lerem muito pouco, é muito fácil você agregar valor nas pessoas, é muito fácil você se destacar, cara. E tem um exemplo aqui que eu acho fantástico, talvez você tenha vivenciado isso. Hoje você vai num restaurante, num bom restaurante, como aqui em São Paulo tem inúmeros, você paga caro e você paga assim, por que você gostou? O que você gostou desse restaurante? Porque eu fui bem atendido. E olha como é louco, você paga caro e o que te mais chama atenção é ser bem atendido, como se fosse algo fora do normal você ser bem atendido. Isso devia ser um básico, você ser bem atendido no restaurante. Quando você vai num restaurante caro, você ser bem atendido devia ser, nossa, faz mais que a obrigação. Que eu quero ver outras coisas que tem diferente por ser caro, para justificar o preço. E as pessoas, não, aquele restaurante foi bem atendido. Nossa, tinha uma comida excelente. Putz, você paga caro, o mínimo é ter uma comida excelente. Então, esse lance da gente ler pouco tá refletindo em várias coisas.